Você já deve ter visto vários modelos de anjo de crochê por aí, mas esse aqui é especial. Ele tem um modelo de asa um pouquinho diferente e a construção do corpo também. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar como você faz para ter esse anjinho super fácil, ideal para vender, presentear ou decorar. Vem comigo! Nessa aula eu vou usar o fio amigurumi e agulha 2,5. As cores fica a seu critério. Eu vou deixar o código das cores que eu usei na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos começar com a cabeça do anjinho. Eu vou fazer 6 pontos no anel mágico. Na segunda volta, 6 aumentos e vamos ficar com 12. Na terceira volta, 1 ponto e 1 aumento 6 vezes e vamos ficar com 18. Agora, na volta 4, 2 pontos e 1 aumento 6 vezes e vamos terminar com 24. Agora, eu vou da carreira 5 até a 8, fazendo 24 pontos em cada uma delas. Então, vou caminhar 4 carreiras com 24 pontinhos em cada uma. Agora, na carreira 9, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar com 18. Agora, na carreira 10, 1 ponto e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar com 12. Já aproveitei e coloquei enchimento e agora na última carreira eu vou fazer 6 diminuições, ficando com 6 pontinhos. Deixa um fio longo e já podemos fazer o fechamento padrão, né? Aí, você pode deixar esse fio para costurar a cabeça no corpinho depois. Se você for colar, é só arrematar. Bom, gente, já trouxe as mãozinhas, tá? Que são mini bolinhas. Eu vou deixar a receita na tela, tá bom? Ó, vamos lá. Eu fiz 6 pontos no anel mágico. Na segunda volta, 6 aumentos. Fiquei com 12. Aí, eu fiz a carreira 3, a 4 e a 5 com 12 pontos. E na carreira 6, eu fiz 6 diminuições. Aí, vai ficar com 6 pontinhos. Coloca enchimento. Corta o fio aí mais ou menos 30 centímetros e fecha como de costume. Não corta o fio, tá, gente? Deixa essas pontas, porque depois nós vamos encaixar, né? Prender na manguinha da roupa dele, que porventura vai ser o braço, certo? Agora vamos fazer essas manguinhas. Então, olha só, já tenho uma manguinha pronta, já encaixei a mãozinha também. Olha lá que bonitinha. Vamos fazer. Comecei fazendo 13 correntinhas. Eu vou pular a primeira, na segunda eu vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou caminhar 3 pontos baixos na sequência. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e o terceiro. Agora, eu vou caminhar 4 meio ponto alto. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Vendo que vai crescendo, né? Tá vendo só a altura? E vou finalizar com 4 pontos altos. Aqui o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar. Essa correntinha que a gente fez, a gente não conta ela. Eu vou direto no primeiro ponto, pegando na alcinha de trás, e vou fazer um ponto baixo.
e mais uma correntinha. Esse daqui vai representar o primeiro ponto alto. Eu vou espelhar os pontos, gente. Então, eu terminei com 4 pontos altos, eu vou caminhar 4 pontos. Já tenho o primeiro. Na alcinha de trás, olha. Faço o segundo ponto alto. Na alcinha de trás, o terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Sempre pegando na alça de trás a partir de agora, tá? Todas as carreiras. Agora, eu vou fazer os 4 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3 e 4. Agora é a vez dos pontos baixos, são 3. Então, caminho 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E vou finalizar com o ponto baixíssimo. Sempre na alcinha de trás. Então, essa aqui é a segunda carreira. Vamos fazer um total de 7. Então, vamos lá, ó. Uma correntinha, viro. Agora, para a terceira carreira, ignora essa corrente que você fez. Vai no primeiro ponto, ó, pegando na alça de trás e vai fazer baixíssimo. Agora, a sequência dos 3 pontos baixos. 2 e 3. Agora, a sequência dos meio ponto alto. São 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E para finalizar, a sequência dos 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o último aqui no finzinho. O quarto ponto alto. Essa aqui é a terceira carreira, vamos fazer mais uma. A quarta carreira, vamos lá. Uma correntinha, viro, ignora essa corrente, já vai no primeiro ponto, pegando na alça de trás. Vamos fazer o falso ponto alto, que eu faço assim, ó, um ponto baixo e uma correntinha. Na sequência, mais 3 pontos altos para completar os 4. Agora, a sequência dos 4 meio alto. E, por fim, a sequência dos 3 pontos baixos. 2 e 3, e finaliza com o baixíssimo. Fácil, né, gente? É só ponto espelhado. Ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Melhor. Baixíssimo em cima de baixíssimo, ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí, os 4 meio alto, você faz os 4 meio alto e finaliza com os 4 pontos altos. Sempre uma correntinha na hora de virar o trabalho. Vamos fazer por 7 carreiras. Essa aqui já é a minha quinta. Vou fazer mais 3 aqui para completar 7. E já volto. Pronto, gente, olha só. Fiz no total de 7 carreiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos fechar essa manguinha, ó. Você vai pegar uma ponta com a outra. Tá vendo? Vai unir assim. E vai fazer baixíssimo. Olha. Eu vou lá na pontinha. E faço um baixíssimo. Eu vou pegar, olha, gente, na alcinha de trás do ponto também. E na outra parte, a alcinha que tem lá. E faço um baixíssimo. Prontinho, olha lá. Vai ficar assim, olha. Deixa um pedaço de fio. Puxa.
E essa pontinha aqui é só pegar a agulha de tapeceiro e esconder aqui dentro. Bom, olha só, ficou assim. Aí eu vou passar cola aqui dentro dessa parte da manga, ou a cola pano também, tá? A gente vai passar o fio, ó, da mãozinha aqui por dentro e vai sair aqui em cima. E é só colar na mãozinha, gente, desta forma. Olha só, vai ficar assim. Não se coloca enchimento, tá? Agora vamos fazer a roupinha, né, que vai ser o corpo. Então, para fazer a roupinha, eu inicio com 25 correntes, pulo a primeira corrente, na segunda eu vou fazer um baixíssimo. Agora eu vou caminhar 7 pontos baixos. Agora eu vou caminhar 8 meio ponto alto. E vou terminar com 8 pontos altos. É o mesmo processo da manguinha, gente, só que com uma quantidade maior de pontos. Então, eu vou espelhar os pontos, olha lá. Faço uma corrente, viro, ignoro essa correntinha, vou no primeiro ponto, pegando na alcinha de trás. Vou fazer o falso ponto alto. No meu caso, eu faço com um ponto baixo e uma correntinha. Então, já tenho o primeiro ponto alto e vou caminhar mais 7, lembrando que nós tínhamos 8. Sempre pegando na alça de trás. Então, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Pronto, tenho 8 pontos altos. 3, 6, 7, 8. Agora, eu vou caminhar 8 meio ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto anterior, olha lá. Então, nada mais é do que ficar caminhando ponto sobre ponto, tá, gente? Então, ponto alto em cima de ponto alto, meio ponto alto em cima de meio ponto alto, baixo em cima de baixo e o baixíssimo em cima do baixíssimo. Quatro, 5, 6, 7 e 8. E agora eu vou caminhar os 7 pontos baixos. O sétimo. Finalizo com o baixíssimo. Olha só. Tá vendo? Eu vou fazer isso, gente, por 16 carreiras. Ó, mais uma, para não restar dúvida. Sempre a correntinha, vira, ignora ela, e já no ponto seguinte vai espelhar o ponto anterior. O baixíssimo. Agora, os 7 pontos baixos.
Agora, os 8 meio ponto alto. E finaliza com os últimos 8 pontos altos. Olha lá. Então, eu vou repetir por 16 carreiras, tá bom? Sem segredo, é só espelhar os pontos anteriores. Bom, gente, fiz aqui as 16 carreiras. Ficou assim, ó, parece uma sainha, né? E agora, vamos juntar uma parte na outra. E vamos fechar da mesma forma que nós fechamos a manga. Olha lá. Bem fácil, né? Bom, gente, olha só. Essa parte que nós unimos, eu vou deixar na parte de trás, assim. Ok? Agora, a cabecinha, ó, eu bordei uns olhinhos, gente. É opcional se quiser bordar ou não, tá bom? O que que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, passei 2 linhas em 2 pontos na cor, né, que eu usei para fazer a cabeça. Passei 2 vezes a linha e depois vim com uma linha preta de costura e passei embaixo. Bem simplesinho, não tem segredo. E um blush nas bochechinhas. Olha, antes de colar ou costurar a cabeça, vamos prender os braços, tá? Então, como é que eu vou fazer? Ó, vai ser bem aqui mesmo do ladinho, ó, bem rente, um pontinho para baixo só. Eu vou pegar esses 2 fios e vou passar aqui dentro. Olha só, gente, agora é só dar um nó nos fios da mesma cor. Então, rosa com rosa, dá uns 3 nozinhos e depois o outro da pele. E agora sim, passo esse fio aqui e já vou colar, ou então você pega e faz a costura em volta, tá bom? Olha lá. Eu vou passar cola quente. Enquanto vai secando a cabeça, nós vamos fazer as asas. Bom, para fazer as asas, eu começo com 40 correntinhas, pulo uma, duas, na terceira eu vou colocar um meio ponto alto. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou caminhar 3 pontos altos duplos. Então, laço 2 vezes na agulha, entro na correntinha seguinte e vou tirando de 2 em 2. 2, 2 e 2. Vou fazer 3 altos duplos. Então, já fiz um, faço mais 2. Agora, eu vou fazer 8 pontos altos duplos incompletos. Então, como é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou laçar 2 vezes, entro na correntinha seguinte e vou tirar 2, tiro 2. Pronto. Deixo as outras 2 na agulha. Laço 2, vou no próximo, tiro 2 e tiro 2 e deixo na agulha. Vou fazer um total de 8. Então, já fiz 2, faço mais 6.
Fiz os 8 pontos altos duplos incompletos. Eu vou ficar com 9 laçadas na agulha. Vou pegar o fio e vou passar dentro de todas elas. Faço uma correntinha. E agora eu vou caminhar 3 pontos altos duplos. Ó, vou na correntinha seguinte. Tiro 2 e tiro 2. Agora completos, tá? Então, vou fazer 3. Então, já fiz 1, 2 e 3. Agora, eu faço um ponto alto. Agora, um meio alto. Agora, eu vou caminhar 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. E eu vou repetir toda essa sequência, gente. Um meio alto. Um ponto alto. 3 altos duplos. A sequência de 8 pontos altos duplos incompletos. 9 laçadas na agulha. Pego o fio, tiro dentro de todas. Uma correntinha. E 3 altos duplos na sequência. Agora, completo. Então, 1, 2 e 3. Um ponto alto. E vou terminar com um meio alto. Assim. Tá vendo? Agora, eu vou fazer um acabamento na parte de baixo e na de cima com lã branca. Se você quiser seguir com o mesmo fio, pode, tá? Eu vou fazer com lã. Bom, gente, olha só, o último ponto, que é o meio alto, eu começo com o fio que eu estava, ó. E na hora de inserir a lã, eu vou terminar o ponto com ela. Pronto. Pode dar um nozinho nessas duas pontas da lã e do fio de algodão, né? No caso do fio que a gente trabalhou antes. Só pra segurar, depois a gente arremata. É o seguinte, eu vou virar. Vou trabalhar na parte de baixo. Então, eu faço 2 correntinhas. No mesmo lugar, um baixíssimo. 2 correntes. No ponto, o baixíssimo. 2 no ponto seguinte, o baixíssimo. Tá vendo? Eu vou fazer por toda a volta, tá, gente? Embaixo e em cima. Chegando aqui no final, olha, gente. Baixíssimas, 2 correntinhas. Eu vou seguir o contorno. Agora, na parte de cima. Bom, gente, ficou assim, olha lá, toda arrematada. Tá vendo só? Fica bem fofinha com a lã. E agora a gente vai fazer o quê? Colar na parte de trás do anjinho, tá? Ó, já fiz uma auréola. Vou mostrar como é que eu fiz ela, usando fio de polipropileno, mas não tem segredo. Mas antes, olha,
é só colar aqui atrás. Se você quiser que essas asinhas fiquem mais durinhas, é só usar o endurece crochê no avesso da peça, tá bom? Deixa secar e aí você cola no seu anjinho. Olha lá, que bonitinho. Então, eu vou passar a cola aqui, então vai pegar na parte do corpinho, né? E também nos bracinhos, ok? Ó, essa parte pra cima, tá, gente? Vendo essa curva aqui, ó? Pra cima, assim. Olha lá, que bonitinho. Bom, gente, para fazer a auréola, vou usar este fio de polipropileno na cor ouro velho. Pode usar fio encanto, tá? Pode usar ele também. Então, olha só. Vou laçar aqui, ó, em 2 dedinhos, 7 voltas. 7 voltas. Vou usar a agulha de número 2, ó. Prendo aqui com um ponto baixo, tiro. E agora é preencher com ponto baixo, gente. Não tem segredo, não. Não importa a quantidade, contanto que você deixe ele bem firme, tá? Vai colocando ponto baixo. Olha, gente, preenchi toda essa, cortar o fio, fechar com baixíssimo no primeiro ponto com a agulha de tapeceiro, esconder as pontinhas e selar com isqueiro, tá, gente? Porque esse fio, se você não selar com isqueiro, ele vai desfiar, tá bom? E depois é só colar na parte de trás da cabecinha dele, ó. Tá vendo só? Então, aqui eu tenho ele na versão cor-de-rosa e aqui no amarelo. Esse eu não bordei o rostinho, né? Fica a critério de cada um, se você quiser fazer com os olhinhos ou não. Olha lá que bonitinho. Essa asa eu fiz o acabamento só na parte de baixo, com a mesma linha assim que eu fiz ela completa, tá? Então, eu usei o mesmo fio para fazer o acabamento. E nessa nós usamos a lã. Então, dá para fazer de várias formas. Olha que bonitinha, vocês podem decorar aí, né? Usar na decoração de Natal no fim do ano. Também é muito bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima!